gostaria então de que você abrisse a sua Bíblia, ou se você conseguir ler, em 1 Coríntios 11, é um texto bem conhecido da Bíblia que fala sobre a ceia do Senhor. Hoje nós vamos tratar apenas desse assunto, mas de algo que é interessante. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 26, diz o seguinte, primeiramente Paulo fala, que ele recebeu um ensinamento de Jesus Cristo, que na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele partiu o pão, e falou: esse é o meu corpo que é dado por vós, que é partido por vós, e pegou o cálice e falou: este é o cálice de uma nova aliança, aliança do meu sangue, também por vós. E aí ele continua agora: porque todas as vezes que você comer deste pão e beberes do cálice com o vinho, você está o quê? Anunciando a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Por isso que nós, igreja, eu lembro que uma vez um irmão perguntou: olha, nós não estamos fazendo demais isso? E falar, na verdade, nós fazemos de menos, porque toda vez que nós nos reuníssemos, o ideal era que nós fizéssemos a ceia do Senhor. É claro que nos tempos bíblicos a ceia não era apenas simbólica, mas era uma refeição. Mas todas as vezes que nós reunimos, nós devíamos anunciar a morte do Senhor. Mas não é, a mensagem da morte de Cristo não é apenas que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, e Ele reina, e Ele nos deu a salvação. Sabe, isso deveria ser o tema de toda a pregação nossa. Anunciar o Evangelho do Senhor, que os nossos pecados foram pagados, foram lavados pelo sangue de Cristo. Nós estamos reconciliados com Deus, e nós agora somos feitos filhos de Deus. Essa deveria ser a mensagem de toda a reunião. Mas olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos já dormem. Sabe, irmãos, durante muito tempo, esse foi um texto que me incomodava. Incomodava porque eu fui ensinado errado e entendia errado esse texto. E principalmente naquela parte que fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Isso me dava uma grande preocupação, porque eu fui ensinado que para que você pudesse participar da ceia do Senhor, você não podia ter pecado. Não sei se alguém já ouviu isso, mas eu durante muito tempo fui ensinado assim. Que fala, de você beber indignamente. E eu entendia que se eu estivesse em pecado, eu não podia participar da ceia do Senhor. Só tinha um problema, irmãos. Eu não sei se isso acontece com você. Eu tinha pecado. E se isso não acontece com você, nós temos um problema maior ainda, porque a Bíblia fala que aquele que não peca é mentiroso, já pecou. Então quem poderia participar da ceia do Senhor? Mas isso era algo que me angustiava, porque eu queria participar da ceia do Senhor. E se eu não participasse era pior, porque os irmãos iam reparar que eu não participei, iam ficar falando em mim, aí sim ia ser um pecado. E aí a gente tinha umas técnicas, tipo, um pouquinho antes, você ajoelhava com aquele coração quebrantado: Deus, perdoa tudo que eu fiz até esse momento, que agora eu estou limpo, eu posso correr lá antes de eu olhar para um lado e não pensar nenhuma besteira, não fazer nada, sem pecado eu vou lá, tomo, posso voltar a pecar. Por um momento eu virava santo, e depois eu podia tomar, e aí eu podia tomar a ceia. Mas se você começar a analisar um texto, o que começou a me chamar a atenção, foi um irmão que uma vez ligou para mim, um amigo muito chegado, e ele começou a falar sobre isso. E ele estava sem tomar ceia. Ele falou: o que você entende desse texto? Eu falei: olha, eu vou ler, vamos ler, a Bíblia explica a própria Bíblia, E algumas coisas começaram a me chamar a atenção nesse texto. A primeira coisa é que diz o seguinte: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. A palavra indignamente indica um ato, uma atitude, uma maneira. Então não é que você tem que ser digno ou
indigno ou digno, é a maneira como você faz as coisas. A maneira como você toma não pode ser indigna, é uma maneira, está indicando uma atitude. Aquele que bebe indignamente, ou seja, de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira sem perceber a solenidade, o que está se passando aqui. Então não é a pessoa, porque se nós fôssemos falar de dignidade ou não, nós temos duas opções. Ou a gente de fato pensar que ninguém é digno, porque todos nós somos pecadores, ou você pensar também que todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, foram lavados pelo sangue de Cristo, são dignos. Mas Paulo está escrevendo para crente. Então ele está dizendo que crente pode fazer isso, ainda que digno, pode fazer de forma indigna. É a maneira como nós devemos tratar a ceia do Senhor. Não pode ser de maneira indigna, não pode ser indignamente. Não fala a respeito necessariamente de nós todos, mas fala da maneira como nós lidamos com a ceia do Senhor. Mas o que seria então você tomar a ceia de maneira indigna, indignamente? E aí o próprio texto ele explica lá embaixo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui está a chave, irmãos. Aqui está a chave. O que é você tomar a ceia do Senhor indignamente? É quando você faz isso sem discernir o corpo do Senhor. Agora, interessante que quando nós falamos a igreja é o corpo do Senhor, a igreja é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Eu sei que por causa de uma mentalidade que nós aprendemos desde criancinha, nós entendemos que a igreja é um local, a igreja é um prédio físico, geralmente tem que ter aquelas pontinhas assim, tem que ter um sino, tem que ter algumas coisas, e nós referimos, e é normal, olha, eu fui na igreja tal, né? Nós estávamos lá em Nova York, tem a igreja de São Paulo, né? De São Paulo, de São John, são catedrais magníficas, mas isso não é a igreja do Senhor, isso não é o corpo de Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo não habita em templos que foram feitos por mãos humanas. Há uma tremenda diferença do Deus do Velho Testamento para a maneira como Deus no Novo Testamento, sabe? O desejo de Deus foi sempre habitar no meio do seu povo. Quando o povo estava escravo lá no Egito, Deus não podia habitar lá, porque o Egito era o lugar de governo do faraó, onde havia práticas pagãs e pecados, Deus não podia estar lá. Então Deus tira aquele povo do Egito, leva para o deserto, e a primeira coisa que Deus manda o povo fazer lá no deserto, o que é, irmãos? A arca da aliança, o tabernáculo, porque o desejo de Deus era estar no meio do seu povo. Mas era mais do que isso, irmãos. Deus não queria estar apenas no meio do seu povo, Deus queria estar dentro do seu povo, mas Ele não podia fazer isso porque as pessoas ainda não haviam sido redimidas do pecado. E durante muito tempo, a Bíblia fala que Deus habitou no meio do seu povo. E depois da arca da aliança, o rei Davi tem a ideia de construir o templo de Davi, o seu filho, na verdade, constrói o templo de Salomão, e Deus passa a habitar no templo. Depois o templo de Jerusalém é reconstruído, e Deus tinha um endereço. E aí nós temos um problema, porque Deus não habitava em qualquer lugar, Deus habitava numa cidade, mas não era qualquer cidade, era em Jerusalém, não era em qualquer lugar em Jerusalém, era num templo, e não era qualquer lugar do templo, era apenas no santíssimo lugar, no Santo dos Santos. Mas é interessante que quando o véu foi rasgado, e eu gosto de algo que a pastora Luísa fala, o véu foi rasgado não apenas para que nós tivéssemos acesso a Deus, mas o véu foi rasgado porque quem estava lá dentro saiu, sabe? Deus não habita mais nesses templos que foram feitos por mãos humanas. Agora que nós somos lavados, nós somos restaurados, somos glorificados, Deus, Ele pode finalmente fazer o que Ele sempre quis, que é morar dentro de você. Então, quando nós falamos do corpo de Cristo, irmãos, eu não estou falando desse prédio,
Aqui eu não estou falando, quando eu falo da igreja do Senhor, eu não estou falando dessas paredes, eu estou falando de nós todos. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a expressão do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui está falando que há um problema. Tem irmãos que estão pegando esse cálice aqui, tem irmãos que estão vindo aqui na frente, estão bebendo desse vinho, e voltam para o seu lugar e eles tomam o cálice, e não percebem o corpo de Cristo que está do seu lado, não percebem que nós somos a igreja, não percebe o irmão que está do seu lado, não sabe se a pessoa que está do seu lado está passando problema, está passando fome, está desesperado ou não, ele não sabe nada, ele apenas veio aqui e na sua individualidade está tomando a ceia, mas está fazendo isso indignamente, porque não discerniu o corpo de Cristo, ele não entendeu ainda o que é a igreja. Talvez a referência de igreja dele, e desde os antepassados dele, é apenas um lugar onde os pais frequentavam nos domingos pela manhã, e é um lugar onde ele tem que vir, porque se ele não vier aqui, Deus não vai abençoar ele, sabe, isso não é a igreja do Senhor, sabe, a igreja é essa comunidade viva, o corpo de Cristo. Agora é interessante que a minha mão faz parte do meu corpo, irmãos, mas a minha mão sozinha, ela não expressa o meu corpo. Lembra da família Adams? Tinha uma mão que anda sozinha, né? Tum, 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 tum. Aquilo não é um corpo. O corpo é o todo. Mas não é apenas um ajuntamento de partes. Se você for num necrotério, você vai ver um ajuntamento de partes. Mas o corpo são as conexões. O corpo é esse organismo vivo. E quando nós falamos igreja, nós estamos se referindo a isso. O que nós estamos fazendo aqui, a rigor, não é essa igreja. Aqui você está sendo instruído. Há um ministério agora que está sendo utilizado, que é o ministério do ensino. Eu estou ensinando algo para você, mas a igreja nós somos, não nessas 2 horas da semana, mas em todas as outras horas, fora daqui. Lá é o momento de ser igreja. Sabe, e Deus tem falado, e eu tenho conversado com alguns irmãos, e não só comigo, mas o Espírito Santo tem testificado, que nós precisamos aprender a ser igreja. Não há igreja dentro dessa individualidade que as pessoas têm vivido nos dias de hoje. Não há igreja da maneira como as pessoas têm se servido, simplesmente indo a um local, prestando seu culto e voltando para viver a sua vida sozinho. Isso não é igreja. Talvez se você olhar no livro de Atos, onde nós entendemos que é o retrato mais perfeito da igreja, a igreja primitiva do Senhor, eles tinham uma característica, que eram os relacionamentos. A Bíblia fala que eles partiam o pão de casa em casa, eles não precisavam do prédio. Eles partiam o pão de casa em casa, todos os dias. Eram irmãos que andavam juntos, que caminhavam juntos, que tinham as coisas em comum, a ponto da Bíblia fala que se um irmão estivesse passando necessidade, o outro ia lá e vendia suas posses para poder suprir a necessidade do outro. Sabe, isso é o entendimento do que é a igreja. É o relacionamento, é o convívio. Você não vê na Bíblia nada que é individual. Infelizmente, muitos têm acreditado num evangelho que é individualista. No evangelho que traz bênção só para você, que promete coisas só para a sua vida, que você vai viver sozinho e vai continuar vivendo, alimentando os seus desejos individuais. Isso não é o evangelho é o corpo. Quando o apóstolo Paulo fala que quando as pessoas que faziam isso aqui indignamente, eram as pessoas que estavam se servindo do sangue de Cristo sem entender o significado do que era a igreja. Nós precisamos corrigir isso, irmãos.
Sabe, o Senhor tem nos dado luz nesses dias, para que nós possamos viver a realidade do que é a igreja. A realidade da unidade. Sabe por quê? Porque Deus, Ele só é expresso numa coletividade, num relacionamento. É interessante que Deus, Ele, se você for pensar bem, Deus Ele mesmo, Ele é um relacionamento. O próprio Deus, Ele é uma comunidade, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Deus, Ele não é indivíduo. Aliás, a Bíblia fala que Deus, quando cria o homem, fala homem e mulher os criou, mas esse homem e mulher tinham um só nome, que era Adão. Só depois do pecado que aquela unidade se tornam dois. Sabe, o pecado, o trabalho do inimigo é dividir a igreja, é separar, é fazer com que cada um seja uma peça, mas a vontade de Deus é que todos sejamos um. E há uma diferença entre unidade e união. Nós podemos ser um grupo unido, mas não necessariamente tenhamos unidade. Unidade é você ter o mesmo pensamento. Unidade é você compartilhar dos mesmos ideais e os mesmos projetos. Mais ou menos para você ter uma ideia, um saco de batatas, ele tem união, elas estão todas juntas. Mas um purê de batatas tem unidade, ele é uma coisa só. Sabe, Deus quer que nós sejamos unidade. Sabe, Deus, Ele é reconhecido nos relacionamentos. A Bíblia fala que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Deus é impossível de ser expresso na individualidade. Daí porque a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Porque através das nossas diferenças o Senhor se expressa nos nossos relacionamentos. Dessa forma o Espírito Santo trabalha conosco. Sabe, é impossível você pensar numa igreja individualizada, onde mais se assemelha como uma prestadora de serviço, onde as pessoas vão lá simplesmente assistir uma boa palavra, algo que lhes interessa e passam a viver a sua individualidade. Deixa eu falar, isso aqui não é igreja. A igreja é o que nós fazemos da porta para fora. A igreja é o relacionamento com as pessoas que você tem lá fora. Sabe, infelizmente, muitos cristãos têm mais relacionamento com pessoas do mundo do que com pessoas da própria casa. Muitos cristãos têm mais prazer nas atividades de fora, atividades que são de não crentes, do que das coisas da igreja do Senhor. Sabe, mas eu creio que o Senhor está trazendo um novo tempo sobre as nossas vidas. Sabe, eu creio que o Senhor tem nos trazido revelação a respeito do que é verdadeiramente ser igreja. Sabe, a respeito daquilo que Ele quer para nós, como comunidade, como servos fiéis de Deus. E eu tenho certeza que você vai reconhecer a Deus através da vida do seu irmão. Deus vai se expressar através dos nossos relacionamentos, através da maneira como o corpo de Cristo vai se manifestar. Sabe, uma das funções principais do corpo é a expressão, é a locomoção. Não vou entrar em teologia aqui, mas eu gostaria só que você soubesse 3 coisas. Acredita em mim, nós somos feitos de 3 coisas. Nós somos, ao mesmo tempo que nós temos um corpo, nós temos uma alma também. A alma é a parte que você não consegue pegar nela, é a sua parte, o seu intelecto, a sua mente, suas vontades, suas emoções. E você também é feito de um espírito, que é a parte mais íntima do seu ser, que se conecta a Deus. E a função principal desse corpo é dar voz para a sua alma, é dar voz para o seu espírito, é se locomover. Sabe, o corpo de Cristo tem uma função, que é manifestar a Cristo para as pessoas, que é quando as pessoas pudessem olhar para nós, assim como alguém olha para esse corpo que está uns quilinhos acima. Eles reconhecem Elias, quando olhassem para nós, reconhecessem a Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo ora assim: Senhor, dá que todos sejam um, para que o Senhor seja reconhecido em nós. Cristo vai ser reconhecido em nossas vidas, quando nós formos um. Por mais que eu saiba pregar e que eu conheça as coisas, eu não consigo sozinho expressar a Cristo.
Talvez eu possa, como uma mão, expressar uma parte do corpo de Cristo, mas uma pessoa que conheceu talvez essa mão, o dia que chegar aqui e ver a unidade, ver o corpo de Cristo, vai realmente conhecer a graça de Deus, vai conhecer a Jesus Cristo. Sabe, esse é o propósito de Deus, irmãos. Eu estava compartilhando com os irmãos, o maior interessado que essa igreja aqui esteja cheia é o próprio Deus. Porque às vezes parece que a gente tem que orar, insistir, Deus, por favor, como se Deus assim não quisesse. Já viu alguns irmãos, mas Deus, por favor, faz crescer a igreja. Não, isso é o que Deus quer, irmão. Mas nós temos que combinar uma coisa aqui. Nós temos que expressar Jesus. Nós temos que ser a expressão de Jesus Cristo. Nós temos que ser um, para que o mundo possa ver, possa crer que o Pai enviou a Cristo, através de todos nós, do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.